o meu julho, a minha serra. O verão corre-me no sangue, o verão e a serra. Pertencem-me os dois por herança de nascimento. A serra, essa, está impressa em mim. No entretanto, há o meu julho. Esse também é meu, julho com ele, para condizer com o nome com que me batizaram. Corria o ano antes da Revolução dos Cravos. Deixo-vos a matemática para fazer, que eu cá nunca fui de números. Terão ido chamar a parteira, que vivia na terra do meu pai, vizinha da terra onde nasci. Qual maternidade, qual quê? Qual médico, qual quê? A Didiolinda, que já se havia encarregado e bem dos dias que haviam trazido ao mundo os meus 3 irmãos, fazia com amor esse papel. Sempre ouvi a minha mãe falar dela com ternura, do seu bom trato, carinho e dos cuidados que lhe prestava já dias depois dos felizes acontecimentos. A minha memória não alcança esses momentos, mas do que me contaram, o dia estava soalheiro e luminoso. Seriam cerca das 19 horas, mais hora, menos hora. Estou em crer que foi aí, nesse preciso segundo, naquele entardecer, que aquele céu, aquela montanha verde, aquela serra, aqueles penedos que o Criador plantou no meio do lugar, se impregnaram na minha alma. O pequeno lugarejo, a fervilhar das azáfamas do campo, que ainda eram usança naquele tempo, encheu a minha vida infantil de uma sementeira desmedida de alegrias sem fim. As galinhas e galarós com penachos coloridos dignos de pintura, o canto do galo a anunciar a madrugada, as ninhadas de pintos e de coelhos, abençoados pela Mãe Natureza, bastariam para me entusiasmar. Mas havia ainda os porcos e as vacas, o rebanho, a burra, e essa era um delírio, exceto quando era minha obrigação enxutar-lhe as moscas, apesar do princípio que se impunha de compaixão com o animal aflito pelos seus carrascos, porque às vezes me permitia andar de carroça, o que já era um luxo, sendo o único transporte, para além do carro de aluguer, que era só para dias assinalados e escassos. E depois havia o largo e o alpendre da capela de Nossa Senhora do Amparo, palcos diários de escondidas, apanhadas, macacas e macacadas de todo o género e feitio. Ali, as brincadeiras corriam tão livres como a felicidade da criançada. Havendo bom tempo, os dias estendiam-se noite dentro, para regozijo do corpo e do coração infantis. Os verões eram os meus prediletos, sempre foram. E nas noites especialmente quentes, ficar na conversa, a ver o luar e as estrelas, ouvir o canto das cigarras e dos grilos, era programa dos pequenos e dos grandes. Ah, não sabem como é, pois não? O escuro noturno, iluminado pelo seu estrelado, o quentinho do estio, refrescado pela brisa, a orquestra de sons e sentidos, num misto de alegria e paz, e assim ficar inebriada de sossego no corpo e brandura na alma. Não sei porquê, sobre esses momentos lembro-me do meu pai, que há anos o universo chamou para outra morada. Uma morada incerta, mas espero que feliz. Costumava ele sentar-se a algures, numa pedra improvisada de banco, ali perto da sobreira que ainda hoje existe em frente à nossa casa de família.
Não recordo do que falava ele, mas acho que também gostava de noites quentes e estreladas como eu, pois era como se elas tivessem um efeito de serenidade no seu espírito, de um caráter tantas vezes exaltado, apesar das tantas qualidades que tinha também. Era como se todo o firmamento fosse teto de regozijo e quietude, de ser feliz naquele pequeno paraíso da terra. Eu acho que Alberto Caeiro, se passasse na minha aldeia, também ia gostar dela, quase tanto como eu. Creio que, em crianças, podíamos andar os dois atrás das ovelhas e das cabras, iguais de contentes, pelos campos fora, a impregnar-nos de verde, de poesia e de espanto. Já o próprio Fernando Pessoa, em pessoa, não sei se gostaria. Tenho fortes dúvidas. Até porque o único café que lá existe só remotamente poderá ter alguma parecença com o seu café Arcádia da sua citadina Lisboa. O café redondo do primo redondo que Deus tem, como por aqui se diz, a antiga tasca e mercearia da aldeia. Isso, a mercearia, ou melhor dito, ainda a loja. Ai, como eram deliciosos os bolinhos secos enrolados em papel a fazer cone. E o que dizer das caixas de fósforos que colecionava, sendo as minhas preferidas as que tinham pregões. Depois havia aquela balança antiga sobre o balcão corrido e as folhas de papel grande para se fazerem as contas do avio, com a caneta a rolar com a agilidade daqueles tempos, que era muita, considerando o tempo em que se andava na escola. E voltando ao tema da bicharada, esqueci-me de falar de um animal super especial para mim, o meu saltarico. Mas, só para dar algum suspense, não vos vou dizer quem é que ele era agora, até porque só sobre ele tenho uma história para contar no outro dia. Por agora, vou dizer-vos, enfim, que tantas memórias boas tenho. Não sei porque quis o Criador, ou o destino, se isso existe, que ali fosse eu nascer, mas estou em crer que só pode ter sido por uma boa razão. O meu julho, a minha serra, a brunheira, a dos abrunhos e dias felizes, a minha terra natal. O que mais haveria de ser?